Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 9 de abril, quarta-feira da quinta semana da Quaresma. O evangelho que nós iremos escutar é tirado do capítulo 8 de São João, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Este tempo que nós vivemos é um tempo de mentiras, juramentos rompidos, contratos fraudados, relações simuladas, compromissos que deveriam ser para sempre se tornam apenas aventuras ou experiências de momento, como o matrimônio e a própria vida consagrada. A lei que deveria ser usada para fazer justiça, em nome de uma falsa democracia, é usada simplesmente para punir opositores políticos. Como num baile de máscaras, os homens se desafiam um ao outro, dizendo: adivinhem quem eu sou. Este é um mundo também de escravos. Quem vive na mentira acaba vivendo escravo de suas próprias mentiras. Vivemos na gaiola dos instintos, nas grades do ódio, nos grilhões do pecado. Falamos tanto em liberdade, até somos capazes de fazer beicinhos de admiração, porque nossos bisavós tinham escravos. E vivemos como os remadores das galeras, acorrentados em nossos próprios remos. Aí vem Jesus Cristo e se apresenta candidamente: eu sou a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Prontamente os escravos o prendem e o cravam em uma cruz. Parece que eles se sentiram ameaçados com a súbita e inesperada promessa de libertação. E querendo continuar vivendo na escravidão de suas mentiras ou de suas ilusões, acabam dizendo para o próprio Cristo: deixe-nos em paz. Gostamos tanto de nossa escravidão, porque não podemos continuar acumulando mais e mais riquezas para garantir o nosso futuro? Porque não podemos passar o dia imaginando os prazeres, lícitos ou não, que experimentaremos nesta noite em tal aventura? Porque eu não posso buscar com avidez mais e mais poder para puxar os cordéis da vida política e econômica? Falando assim, não percebem que aquele que é o possuidor pode se tornar possuído por aquilo que acha que lhe pertence. O dono acaba servindo aos seus bens. O que tem dinheiro acaba se tornando escravo dele. O luxurioso é marionete de sua sexualidade desregrada
a simples alusão a uma possível libertação poderá soar aos ouvidos destes escravos como uma terrível perda. E por isso eles dizem para o próprio Deus: eu gosto de ser escravo. Me deixe continuar nos meus pecados. Por isso que Jesus disse de forma muito clara para aqueles judeus que aparentemente estavam acreditando na sua palavra: aquele que comete pecado acaba se tornando escravo do pecado. Desde Pentecostes, iluminada pelo Espírito Santo, a igreja se reconhece como depositária de uma verdade que se manifestou em Jesus Cristo. E esta verdade precisa ser revelada aos homens e mulheres de cada geração, para que tenham acesso à vida em Deus e deixem de ser escravos, vivendo debaixo do jugo de Satanás, e aprendam a viverem na verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Foi a grande promessa que Jesus fez no Evangelho de hoje. Esta consciência de sua missão explica que ao longo dos séculos, tantos homens e mulheres da igreja tenham sacrificado voluntariamente a própria vida para dar testemunho da luz e da verdade, como João Batista fez. Os santos estavam convencidos de que só há verdadeira liberdade em Deus. E só há verdadeira liberdade se acolhemos a verdade. E o que é a verdade? Um dia, Jesus estando diante de Pôncio Pilatos, sendo julgado, Pilatos chegou a dizer para Jesus: vós não sabeis que eu tenho o poder de vos absolver e de vos condenar? E Jesus disse para Pilatos: nenhum poder lhe seria dado a não ser pelo consentimento do meu Pai. Porém, eu vim dar testemunho da verdade. Aqueles que me ouvem são da verdade. Neste momento, Pilatos perguntou para Jesus: e o que é a verdade? E Jesus permaneceu calado. Permaneceu calado porque Pilatos não era capaz de perceber que a verdade estava diante dos seus olhos. Era o próprio Cristo. Mas é aquele ditado: quem se acostuma a viver nas trevas, correrá sempre da luz, ficará muito incomodado com a luz. Quem aderiu ao anúncio do Evangelho e abraçou a verdade em Jesus Cristo, experimenta a mais indizível libertação. Mas sempre estaremos sujeitos à tentação de voltar à velha vida, aquela velha vida de ilusões, de que podemos ser livres fora de Deus. Aquela velha vida que nos convencia que ser escravos do pecado era o melhor que podíamos fazer para a nossa própria felicidade. Algo em nossa carne ainda guarda as sequelas da queda de nossos primeiros pais. O homem carnal experimenta como que um tropismo pela escravidão. E São Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, precisará nos alertar dizendo: é para que sejamos livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Qual foi a grande tentação do povo de Deus na sua caminhada no deserto? Basta que passassem por alguma provação, a falta do pão ou a falta da água ou as serpentes venenosas, que eles acabavam dizendo:
No Egito éramos escravos, mas tínhamos comida em abundância. Nossas panelas eram cheias de carne e de cebolas. Ou seja, o povo de Deus muitas vezes sentiu saudades da escravidão. É a grande tentação que nos persegue a cada dia, desde quando passamos a seguir o Cristo. Temos a tentação de querer voltar atrás, de querer voltar à velha vida de antes, como aquela história daquele cão vira-lata que vivia revirando os lixões das ruas, cheio de feridas e carrapatos. Um dia, um casal muito rico passou por onde este cão vira-lata se encontrava, lambendo as suas próprias feridas. E este casal parou o seu carro chique e cheio de conforto, se compadeceu dos sofrimentos daquele vira-lata e decidiu adotá-lo. Colocou-o em seu carro, levou aquele cão tão doente, tão faminto, para sua casa e ali cuidou daquele cão, lhe dando remédio, vacinas, banhos, comida em fartura, até que aquele cão passou a viver como um príncipe naquela casa. Porém, numa certa madrugada, conseguiu achar uma brecha por onde sair da casa e quis voltar a revirar os lixões das ruas. Sim, todos nós temos um filho pródigo dentro da alma, marcados pelo pecado de Adão. Estamos sempre querendo cair na tentação de voltar atrás, de achar que podemos ser livres fora de Deus. E, no entanto, fora de Deus não há liberdade. Escravos não amam. Jesus veio nos libertar para que o amor de Deus nos torne verdadeiramente livres e para que este amor esteja em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima quarta-feira para você e para a sua família.